Bom, tem um pouco de história anterior. A gente criou mestrado em qualidade na Unicamp em 1990, que eu entrei nessa área. Depois, em 2000, a gente fez um curso de melhoria de processo na Unicamp, que existe até hoje. E, em função desse curso, eu tive muito contato com o pessoal da Unicamp. E no planejamento estratégico de 2003, eu acho, da Unicamp, eles colocaram como um dos pilares do planejamento estratégico a qualificação dos gestores e criaram um programa de desenvolvimento gerencial, pelo qual passaram centenas de funcionários da Unicamp. E desses funcionários, uma parte era da área de saúde, do HC, do SECOM, do CAISM. Eu fui tendo contato com esse pessoal da área de saúde e percebendo os problemas que existem lá e as oportunidades de fazer projetos de melhoria. E a gente fez vários projetos nesse período. E eu comecei, então, a me interessar muito pela área de saúde, e eu tinha contato com o pessoal que tinha contato com o IHI nos Estados Unidos. O IHI é Institute for Healthcare Improvement, que é uma organização referência no mundo em projetos na área de saúde. E quando eles começaram a fazer projetos no Brasil, eles recomendaram para o pessoal que veio para o Brasil para entrar em contato comigo. E eu comecei a trabalhar com eles, isso em 2013, eu acho. E desde então eu venho trabalhando quase que full time atualmente para o IHI no Brasil, fazendo projetos na área de saúde. Então, essa é mais ou menos a trajetória em relação à área de saúde. Desde 2013, a gente fez o primeiro grande projeto no Brasil, foi com a Unimed. A Unimed, a gente fez um curso que é chamado Curso de Ciência da Melhoria na Prática. Um curso para 100 pessoas da Unimed, onde essas 100 pessoas foram agrupadas em 25 projetos de melhoria. E foi um curso de praticamente 9 meses, com sessões presenciais. Depois o pessoal tinha que fazer projetos nas suas unidades, né, hospitalares, etc. Esse foi o primeiro grande projeto. Depois a gente fez um projeto com a Associação Congregação de Santa Catarina, que é uma associação que tem vários hospitais espalhados pelo Brasil. E a gente fez 2 projetos com eles inicialmente. Um deles, que a gente chama de projeto colaborativa, que é quando há um tema comum para todas as unidades que estão participando do projeto. E o tema comum naquela época para esse projeto foi redução de infecção em unidade de terapia intensiva. As 3 infecções importantes numa unidade de terapia intensiva é pneumonia associada à ventilação mecânica, infecção primária de corrente sanguínea quando o paciente está na UTI com catéter venoso central, e infecção de trato urinário, quando ele está com uma sonda urinária. E todas esses catéteres e ventilação mecânica são portas de entrada de bactérias. Então, o paciente acaba adquirindo, eventualmente, uma infecção, ou pneumonia, ou uma infecção de catéter venoso e trato urinário. E isso é um problema, porque algumas vezes ele entra no hospital sem a infecção, adquire a infecção dentro do hospital, e alguns deles acabam, o desfecho é óbito. Então, esse é um problema importantíssimo, e redução de infecção através de um melhor cuidado é uma questão importante. E nesse projeto, a gente teve um projeto de 18 meses, a gente conseguiu reduzir mais de 60% essas 3 infecções de UTI. E ainda com a Associação de Congregação de Santa Catarina, também outro projeto similar ao da Unimed, que é a formação de agentes de melhoria dentro da organização. Também eram 27 projetos, isso por um curso de 9 meses. O outro grande projeto colaborativo foi o PPA, que é o projeto para aumentar a porcentagem de partos vaginais no Brasil. O Brasil ocupa uma estatística vergonhosa nesse sentido, é o segundo país do mundo com a maior taxa de cesárea. A gente perde só para um país da América Central, eu não lembro agora qual deles. E as taxas de
quer dizer, as porcentagens de cesárea nos hospitais privados chegam a 80%, 90%, quando o recomendado pela Organização Mundial de Saúde é que não passe, fique entre 15% e 20%. Ou seja, a cesárea é necessária em certas condições, mas a partir de 20% a nível populacional, você não está trazendo nenhum benefício para as gestantes, nem para o bebê, e na realidade você está causando um dano, né, para o binômio. Então é um projeto importante, que a gente trabalha com ele desde 2015, já teve a fase 1, e a gente conseguiu aumentar em 20% a porcentagem de partos vaginais. E a gente está na fase 2 agora com 120 hospitais espalhados pelo Brasil trabalhando nessa questão. É uma questão difícil porque culturalmente essa questão da cesárea está muito disseminada, tanto do ponto de vista dos médicos, que para eles, para alguns deles pelo menos, é uma situação bastante conveniente fazer a cesárea, porque é um processo rápido, é uma cirurgia que ele faz em tempo curto, agendada, então ele não tem que ficar esperando a evolução do parto. E para as mulheres, que é essa questão de, às vezes, de uma falta de informação adequada sobre esse processo todo, acaba optando pela cesárea, com, às vezes, o medo da dor, às vezes, uma influência familiar, e às vezes também pelo próprio histórico de que o cuidado, muitas vezes, no parto normal não é adequado e acaba levando a mulher a tomar uma decisão de fazer uma cesárea. Então, esse é um projeto importante que a gente está trabalhando com esses 120 hospitais. Um outro projeto importante com a Associação de Congregação de Santa Catarina também é para a redução de letalidade em sepse, principalmente pacientes que chegam no pronto-socorro dos hospitais. Então, detectar sinais de sepse com o tempo adequado e entrar com uma intervenção, isso tem o potencial de você reduzir um desfecho em óbito desse paciente. E a gente está finalizando esse projeto, que é um projeto de 18 meses, com uma redução de 30% na letalidade de sepse nos hospitais da Associação Congregação de Santa Catarina. Outro projeto grande que a gente já está com quase um ano e meio, é um projeto de 3 anos, agora com 120 hospitais SUS espalhados pelo Brasil, também para redução de infecção em UTI. E a meta era conseguir uma redução de 30% em 18 meses e 50% em 36 meses. E a gente já conseguiu praticamente atingir os 30% dentro do prazo previsto. E a gente a gente vai conseguir reduzir os 50% nos 3 anos. E a gente está começando agora um outro projeto também nessa direção. Agora é a redução de infecção tanto em UTI como em sítio cirúrgico, com a United Health, que é uma organização internacional nessa área de saúde, que adquiriu a AMIL. Então, eles têm vários hospitais espalhados no Brasil e a gente vai começar um projeto com eles também, no sentido de redução de densidade de infecção ou porcentagem de infecção, dependendo se é UTI ou se é sítio cirúrgico. A estruturação de um projeto de melhoria, ele segue um padrão que é comum para qualquer organização. A primeira questão básica é você definir qual é o problema que você quer abordar num projeto. No caso da área de saúde, como eu mencionei antes, infecção, por exemplo, redução de infecção. Outros problemas que são comuns na área de saúde, por exemplo, é lesão por pressão. O paciente fica internado no leito durante um certo tempo e acaba provocando lesões na pele. E evitar essas lesões é importante, porque no fundo o paciente entrou sem a lesão e ele adquire a lesão no hospital, no processo. Quedas de paciente, você tem que movimentar o paciente, etc. E se isso não é feito com o cuidado adequado, levando em consideração a condição do paciente, o paciente pode cair. E ao cair, ele pode ter uma lesão, seja uma fratura, seja coisas mais sérias, inclusive. Então, reduzir quedas é um projeto importante que pode ser realizado no hospital. Outros projetos importantes é o tempo
porta-médico, que a gente chama, né? O paciente chega numa unidade de atendimento, pronto-socorro, e quanto tempo demora desde o momento em que ele chega na unidade e retira o protocolo, que é tipicamente a primeira ação que ele faz, até o momento em que ele entra no consultório e começa a ser examinado. Ou, se a gente estender um pouco mais, até o momento em que ele é liberado da unidade, né? Porque às vezes ele vê o médico, depois ele tem que fazer alguns exames internos, esperar o resultado, voltar ao médico. Então esse tempo é um tempo crítico, né, do ponto de vista do paciente. Então são problemas típicos de cuidado numa unidade de saúde que você identifica, broncoaspiração, por exemplo, no paciente. Você tem que identificar o problema primeiro. Depois que você identifica o problema, você tem que ter uma teoria de mudança, quer dizer, que mudanças você vai fazer no processo de cuidado para que você consiga reduzir lesões, reduzir quedas, reduzir o tempo porta-médico e assim por diante. Ou seja, tem que definir indicadores que, acompanhados, vão indicar se você está conseguindo melhorar. E o terceiro componente básico é qual é a sua teoria de mudança para que a melhoria aconteça na organização. O que a gente trata, né, com as três questões do modelo de melhoria, qual que estamos tentando realizar, que é o objetivo, como é que a gente sabe que uma mudança é melhoria, que são os indicadores, e que mudanças nós vamos fazer no processo de cuidado para que a melhoria aconteça. Então esse é basicamente a estruturação do projeto. Aí a equipe tem que, ou a pessoa individual, ou a equipe que ela monta, tem que testar as ideias, né? Porque todas as ideias de mudança são teorias, elas podem ou não estar corretas. E aí entrar num movimento importante, que é testar as mudanças em pequena escala e verificar quais delas têm potencial de atingir melhoria, acompanhar com os indicadores. Então esse movimento é básico em qualquer organização. Na saúde, ele é específico no sentido de que os problemas estão muitas vezes associados com danos que o sistema de saúde acaba causando no paciente quando está cuidando do paciente. A primeira percepção importante é que o sistema de saúde causa dano no paciente. Essa é uma percepção que é da década de 80, basicamente, porque se a gente pensa no sistema de saúde, no médico, na formação dele, muitas vezes ele não tem uma noção clara de que, ao cuidar do paciente, o sistema pode causar um dano no paciente. Então essa percepção ela é muito clara a partir da década de 80. Há dois documentos importantes que foram publicados pelo Instituto de Medicina dos Estados Unidos. O primeiro é que errar é humano, ou seja, o ser humano, quando vai executar alguma atividade, no caso o cuidado, ele pode errar nesse processo. Então essa consciência de que a gente não é infalível, que o médico não é infalível, que o enfermeiro não é infalível, que o sistema não é infalível, é importante ter essa consciência, porque a partir dela você começa a buscar meios que te ajudem a fazer o que tem que ser feito de uma maneira correta. Essa consciência é fundamental. E o segundo documento importante, que acho que 2001, que ele foi publicado também pelo Instituto de Medicina dos Estados Unidos, que fala sobre o abismo que existe entre o cuidado que o paciente recebe e o cuidado que ele deveria receber. Ou seja, há um abismo entre essas duas coisas. E esse abismo tem que ser, de alguma forma, fechado, diminuído, né? Um pouco antes, daí na 86, basicamente, por iniciativa de alguns médicos nos Estados Unidos, eles se colocaram a seguinte questão, né? A manufatura já tinha uma tradição, um histórico de aplicar técnicas, métodos, ferramentas para melhorar o processo de manufatura, reduzir defeitos e assim por diante. E a Toyota, no caso, sempre foi uma referência nessa área, já era conhecida nessa época como sendo uma referência em relação a ter sistemas de qualidade de alto desempenho. E a pergunta que se fez naquela época é: será que essas técnicas, esses métodos que têm sucesso na manufatura, se eles têm
aplicabilidade na saúde, no cuidado. E para responder essa pergunta, eles fizeram um projeto, duração de praticamente 1 ano, onde eles identificaram algumas unidades de saúde, hospitais nos Estados Unidos, e fizeram um pareamento dessa unidade de saúde com uma empresa de manufatura. Tipo, colocar o hospital A com a empresa A, hospital B com a empresa B, e durante esse período, uma interação entre os médicos e enfermeiras com o pessoal de engenharia, de qualidade das indústrias, aprendendo sobre os métodos e sobre as técnicas e testando esses métodos, essas técnicas na área de saúde. E ao final do projeto, a resposta foi muito clara. Os métodos têm total aplicação e têm um potencial muito grande de reduzir danos na área de saúde, do cuidado, em relação ao cuidado. E a partir dessa resposta, muitas organizações começaram a se estruturar em relação a isso. E uma delas foi justamente o IHI, que foi fundado em 1991, se não me falha a memória, com essa missão de capacitar pessoas e trabalhar nessa questão de disseminar métodos e técnicas e formação de pessoas para poder trabalhar em projetos de melhoria em unidades de saúde. E o primeiro grande projeto que eles fizeram com grande visibilidade foi o projeto 100 mil vidas nos Estados Unidos, ou seja, com uma meta de reduzir, de evitar 100 mil mortes no período de 1 ano e meio aproximadamente, através de intervenções que foram testadas previamente, de tal forma que, se essas intervenções fossem adotadas no hospital, ela tem o potencial de evitar uma morte. Por exemplo, se uma pessoa tem um AVC, alguma coisa, o tempo que você leva para atender esse paciente é crítico do ponto de vista de sobrevida. Então, adotar medidas que pudessem, que quando adotadas evitam, ou pelo menos diminuem muito a chance de que o paciente vá a óbito em função disso. Eram 6 medidas, basicamente. E eles convocaram, fizeram uma chamada de hospitais que quisessem participar do projeto. E a quantidade de hospitais que aderiu foi muito grande, e no final do prazo eles terminaram o projeto com 125 mil vidas mortes evitadas durante esse período. Isso deu uma visibilidade muito grande para o IHI, através desse projeto. E o IHI, a partir daí, deslanchou, tem parcerias hoje no mundo todo, né? É difícil falar sobre isso, né, porque tem muita gente trabalhando nisso. Eu não conheço todas as pessoas e todas as organizações que trabalham, mas eu posso referenciar algumas, né? Uma delas é justamente a Associação Congregação de Santa Catarina, que tem um movimento importante e vários projetos já realizados lá. O Einstein trabalha com essa questão de métodos de melhoria já há muito tempo, o Sírio, o HCOR, Moinhos de Vento em Porto Alegre. E há uma instituição que eu gostaria, inclusive, de mencionar, que é o Instituto de Oncologia do Vale, cujo médico, que é diretor desse instituto, que é o Frederico, já trabalha com melhoria nessa unidade há 10 anos, com resultados assim, fantásticos. Ou seja, muitas organizações trabalham com isso. A gente diz o seguinte, né? Qualquer pessoa em qualquer organização, ela tem 3 trabalhos que ela tem que realizar. O primeiro deles é o trabalho diário, a rotina faz parte da sua função, ele tem que executar essas funções diariamente. Porém, ao executar essas funções na organização, acabam surgindo uma série de defeitos. Então, o segundo trabalho dele é corrigir os defeitos que são gerados pelo trabalho que ele realiza. Estou dizendo, ele não é indivíduo, mas organização. Então, mas ele tem que se envolver com isso, ele tem que ir atrás de atender as reclamações do cliente, corrigir defeitos e assim por diante. E o terceiro trabalho é melhorar a maneira como ele executa o trabalho. Então, esses 3 trabalhos fazem parte, ou deveriam fazer parte da rotina de qualquer pessoa na organização.
O primeiro, obviamente, sem ele a organização não vai ter o que serviço prestar, nem que produto vender. Então isso tem que ser feito. O segundo, que é corrigir defeitos, não agrega valor nenhum ao processo, é puramente desperdício, é custo. E deveria ser reduzido. Mas ele só pode ser reduzido se tiver um foco em melhoria de processo na organização, o que não é verdade para todas as organizações. Então, como é que uma pessoa formada pode se encaixar? Justamente trabalhar para que a organização ou executar atividades nessa terceira atividade, que é melhorar a forma como o trabalho é realizado. Mas para isso ele precisa se capacitar. Quer dizer, você não pode pedir para uma pessoa fazer alguma coisa que ela não sabe como fazer. Então a capacitação é fundamental para que ele possa executar esse terceiro trabalho de uma maneira adequada. Porque a primeira ele aprende de alguma forma no seu curso, seja um curso técnico, seja um curso universitário, ele vai aprender a ser engenheiro, a ser médico, a ser enfermeiro, isso faz parte do conhecimento específico dele. Mas essa outra formação, que é melhorar processos, não é uma formação que tipicamente ele adquire no seu processo de educação formal. Por isso que acaba sendo necessário que ele vá atrás desse conhecimento, muitas vezes depois de formado, para que ele se capacite em relação a isso. Mas é um papel fundamental na organização ter pessoas que saibam melhorar a forma como o trabalho é realizado. O impacto é justamente nessas questões que eu tenho mencionado até agora, quer dizer, uma pessoa, e a gente tem esses exemplos todos, né, de pessoas que formadas acabam realizando projetos e acabam tendo um impacto na melhoria do cuidado, reduzindo infecções, reduzindo quedas, reduzindo lesão de pressão, melhorando o tempo ou reduzindo os desperdícios de tempo do paciente transitando pelo sistema de saúde fragmentado como ele é hoje, reduzindo desperdícios. Então, essas são as contribuições fundamentais que uma pessoa formada vai ter no sistema de saúde, né, trabalhando para melhorar o cuidado do paciente, reduzindo eventos adversos gerados pelo próprio sistema de saúde. O primeiro desafio é quando ele é formado, mas a organização não tem uma estratégia adequada em relação ao cuidado. O que a gente observa em algumas organizações? Existe um comitê diretivo, as reuniões de diretoria que são feitas com uma frequência, às vezes mensal, para discutir os problemas, mas a pauta dessas reuniões é tipicamente uma pauta de produção e uma pauta financeira. E não há um espaço nobre reservado nessas pautas para discutir a questão da segurança do paciente numa organização de saúde. E isso a gente observa. Quando isso acontece é porque a segurança do paciente não é uma questão estratégica para a organização. Mesmo a gente falando de uma questão de saúde, parece estranho isso, né? Mas deveria ser sempre uma questão estratégica, mas não necessariamente é. Então, se a pessoa é formada para trabalhar com projetos de melhoria na saúde, dentro de uma organização onde o cuidado, a segurança do paciente não é uma questão estratégica, ela vai ter dificuldade, porque qualquer projeto, obviamente, precisa de suporte organizacional para ser realizado. E esse suporte tem a ver com o tempo que ele vai dedicar para o projeto. Então, ou seja, das 3 atividades que eu mencionei antes, se 100% dela está dedicada a fazer o trabalho e corrigir os defeitos, vai sobrar 0 para fazer melhoria. E ele precisa que a liderança da organização libere esse tempo, seja lá 20% do tempo dele, seja 10%, mas um tempo dedicado a fazer melhoria. Então, se ele encontrar uma organização onde a questão de segurança do paciente não é estratégica, obviamente ele vai ter dificuldade de executar o seu trabalho. Isso talvez seja o grande desafio que ele vai enfrentar em qualquer organização. E para isso ele vai ter que, eventualmente, ser um agente de mudança na organização e, eventualmente, conseguir alguma mudança para colocar essa segurança como uma questão estratégica.
Desaparecer. A gente percebe hoje que a saúde, o custo da saúde aumenta. Não só no Brasil, como no mundo todo. O custo vai aumentando pela tecnologia, pelo envelhecimento da população, por uma série de questões, o custo tem aumentado. Porém, a quantidade de desperdício, se a gente medir em termos financeiros, que existe no sistema de saúde é brutal, seja ele público, seja ele privado. Então, se as organizações não cuidarem da questão de qualidade, obviamente vai ser inviável você sustentar uma organização, porque o custo vai ser maior do que a receita que ela vai ter. E existe uma elasticidade para você aumentar o preço do ponto de vista do cliente, né? Por exemplo, você pega um plano de saúde. Sempre que há uma negociação, o plano de saúde tenta aumentar o custo para o paciente ou reduzir os procedimentos pelo qual ele cobre, né? Então, essa é uma briga constante que é mediada de alguma forma pela Agência Nacional de Saúde. A gente vê nos jornais essa questão o tempo todo, né? Os planos de saúde querendo aumentar acima de índices inflacionários ou reduzir procedimentos pelos quais ele oferece cobertura. Mas isso tem um limite, você não tem como aumentar isso infinitamente, porque as pessoas começam a sair dos planos e a organização começa a perder receita, mas os custos dela continuam aumentando. E uma saída para isso, quer dizer, existem saídas para isso dentro do próprio sistema, que é você melhorar a qualidade, reduzir desperdício, e aí com isso é viável você permanecer no sistema. Mas se não fizer isso, o grande risco que a organização tem é desaparecer no futuro, você não consegue competir. Então, qualidade é uma questão essencial para você sobreviver no sistema de saúde hoje. Na área de saúde e em qualquer organização, isso não é só na área de saúde, né? O que a gente observa é que as organizações muitas vezes querem entrar nesse processo de fazer melhoria. E a porta de entrada, tipicamente, isso é muito comum, é você ou contrata uma consultoria, muitas vezes tem que ser feito através de uma consultoria externa, você contrata com o objetivo de fazer uma formação de pessoas internas na organização, com projetos. E isso é um processo que dura tipicamente 6 meses a 12 meses. Então você seleciona 25, 30 funcionários, você contrata um treinamento para essas pessoas, cada eles tem que fazer um projeto, e isso é a porta de entrada tipicamente. E essa é a parte mais fácil de ser feita, porque tem um prazo para começar, tem um prazo para terminar. A segunda etapa, e aí, quer dizer, essa primeira etapa, se ela decide fazer, ela consegue fazer, não há nenhuma dificuldade em fazer isso. A segunda etapa é conseguir com que essas pessoas formadas façam o seu segundo projeto de melhoria, agora sem suporte de uma consultoria externa. Então, ou seja, ele tem que se organizar internamente, quer dizer, a organização tem que se estruturar internamente para que ela dê sequência a projetos de melhoria com as pessoas que foram capacitadas. Aí, se você tem 100 empresas que fizeram a primeira parte, eu chutaria assim, nem 20 fazem a segunda parte, que é continuar, aproveitar esse recurso que foi capacitado para continuar a fazer projeto. E a terceira etapa, que é fazer com que a melhoria contínua seja parte do trabalho diário de todo mundo na organização, aí de 100, se uma ou duas conseguem atingir esse estágio, é muito. E por que isso acontece? Porque, quer dizer, uma das possíveis explicações tem a ver com a visão de curto prazo da direção da organização. Ela acha que ela vai resolver seus problemas em 12 meses. E esse processo, para passar do estágio 1 para o estágio 2 para o estágio 3, que é melhoria contínua faz parte da cultura da organização, exige um tempo grande.
E um dos pilares, né, do sistema Toyota, do Lean, e que está nos 14 pontos do Deming, tem a ver com essa questão de visão, filosofia de longo prazo, de enxergar a organização não o ano que vem, não dando resposta no trimestre seguinte para os seus acionistas, enxergar a organização daqui 50, 100 anos sobrevivendo, fazendo bem o que ela faz, que é o exemplo claro da Toyota. A Toyota é uma empresa centenária e nesses 100 anos ou mais de vidas dela, só um ano em que ela não teve lucro nesse período todo. E foi muito no passado. Né? Então ela ganha todo ano, porque ela tem uma visão de sobrevivência de longo prazo. Ela não está preocupada em ganhar, em pagar dividendos para os seus acionistas no próximo trimestre. Porque quando a visão é de curto prazo, quando não dá resultado no curto prazo, você faz toda uma mudança na organização. E aí você joga no lixo todo um esforço que foi feito para a formação de pessoas. Então esse é um desafio muito grande das organizações.